Somente crer, Senhor, em Tua palavra, apesar de tão simples como é, mas depende da vivificação do Teu Espírito Santo, da revelação do alto, para que possamos encontrar-te nela de uma maneira real, eficaz para as nossas vidas e em nossas vidas. Dá-nos um coração puro nesta hora, descompromissado com qualquer coisa lá fora, para que este somente crer resolva tudo por nós. Que cada um se desprenda das suas apreensões, se houverem aqui dentro deste recinto corações que estão apreensivos, solícitos, magoados por causa de qualquer coisa entre seus familiares, nos negócios da vida, na vida conjugal, na criação dos filhos ou em qualquer outra coisa. Se há alguma tristeza, algum indiferentismo de alguma irmã com outra irmã, de algum irmão com outro irmão, se há algum pesar no coração, alguma reserva, dá que ninguém possa sustentar esse peso. Deixe isto cair por terra, Senhor, e cada um se descanse em Teus braços, somente crendo na Tua palavra, seremos mais que vitoriosos. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, te suplicamos estas bênçãos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Que o Senhor os abençoe. Nós vamos ler a Santa Palavra de Deus em São Marcos capítulo 16. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando.
E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Mais uma vez pedimos, ó Pai, que Tu venhas confirmar a palavra, ó Pai Santo, com os sinais que sempre a seguiram, em nome de Jesus Cristo, dando-nos temor, respeito e reverência na Tua casa. Todas as atitudes e comportamentos possam contribuir para a manifestação do Teu Santo Espírito aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar-vos. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória.
vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Nossa oração é uma súplica, é um pedido, portanto não é uma ordem. A ressurreição de Jesus Cristo é o que justifica a nossa fé. Se Ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Eu gosto sempre de lembrar, quando o profeta estava sepultando os corpos de sua primeira esposa e sua primeira filha, ele disse sobre aqueles corpos, naquela tumba ali, ele disse: há uma tumba em Jerusalém aberta, testificando que um dia esta também será aberta. Aleluias! E assim como a morte não pôde deter ao Senhor Jesus Cristo no sepulcro, a morte não poderá também deter a nenhum daqueles a quem Ele tem redimido através de sua morte, na sepultura, no pecado. Nada pode deter um filho de Deus resgatado pelo sangue de Jesus Cristo no pecado, porque o pecado é o aguilhão da morte, e através do pecado a morte mantém o homem separado de Deus. Se ela perder este aguilhão, se o aguilhão dela não tiver efeito na sua vida, então ela, a morte, não poderá te separar de Deus. Mas se o seu aguilhão tem efeito na sua vida, então a morte te manterá de todos os modos separado de Deus. A morte já quer dizer separação, mas ela nunca poderá manter a pessoa separada de Deus, a menos que aquele aguilhão dela, o pecado, não seja quebrado, não seja anulado na sua vida. Agora, nós damos graças a Deus, porque pela fé, e olhando para o que nós éramos ontem e o que somos hoje, nós podemos declarar confiadamente que o aguilhão da morte foi quebrado. O pecado não tem poder sobre nós, não tem poder sobre você, sobre nós todos que temos sido redimidos. A ressurreição de Jesus Cristo justifica a nossa fé. A mulher, antigamente, ela não era contada nem sequer na genealogia. Você vê que tem duas genealogias no Novo Testamento para falar de José
Uma está se referindo a Maria e outra se refere ao próprio José, porque a mulher não era nem contada sequer. Quando Jesus multiplicou os pães, a Bíblia disse que alimentou quase 5.000 homens, 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres. Elas não entravam no recenseamento, elas não podiam votar, não tinham direito de voto. Jesus Cristo veio para libertar a escrava. Ela é uma escrava libertada. Agora, ele não veio para tirá-la de uma situação terrível, de um extremo, e colocá-la em outro extremo. De um extremo de estar debaixo dos pés, para um extremo de mandar, ser independente do homem. Não adianta o quanto possam lutar. Eles chamam de machistas aqueles que querem fazer prevalecer o domínio do homem no lar. Agora, por outro lado, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Os extremos, tanto de um lado como do outro, são maus diante dos olhos de Deus e não nos coloca numa posição correta. E se nós não estamos numa posição correta, sem dúvida alguma estamos perdidos. Porque de todas as formas, o que nos condiciona diante de Deus é a nossa posição, a posição que Ele tem nos dado. E a própria natureza testifica destas coisas. Cada um estando na sua posição, o Sol na sua posição, a Lua, todos os planetas, tudo isto em seu devido lugar. Então, o que causaria se um planeta desse saísse de seu lugar? Poderia chocar com o outro, com a Terra. Seria uma desgraça, uma hecatombe, uma coisa terrível. Isso se desfaria aí no espaço como um meteorito, se incendiaria na atmosfera, acabaria tudo, se desintegraria de uma forma terrível. Mas por que isso não acontece? É porque tudo está em seu devido lugar. Há um posicionamento, tudo em sua devida posição, cada coisa em sua devida posição. O olho não vale nada no lugar do pé, o pé não vale nada no lugar do olho. Agora você vê como num corpo existem muitos membros e todos esses membros trabalham em defesa, unânime, recíproca. Isto está certo? Agora, se a mulher não está sob um domínio, ela está pervertida em uma ordem, na ordem das coisas, na ordem da própria natureza, ela está pervertida. Isto é como a igreja e Cristo. A Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, que a mulher representa a igreja. E nós temos um papel muito bonito e importante na Bíblia Sagrada, desempenhado pelas mulheres. Há mulheres que deixaram rastros que o tempo, os milênios, os séculos não puderam apagar. Muitos mil anos depois, Pedro citou mulher como Sara, e a Bíblia faz referência de mulheres como Ana, como Raquel, como outras tantas esposas de patriarcas, de homens que viveram pela fé, que são verdadeiros exemplos, modelos, nunca puderam ser apagados durante toda a história. Os homens se divergem, evoluem, se corrompem, se modificam a cada dia, mas esse testemunho permanece, esse exemplo permanece aí, escrito e trazido a nós, através das eras, por pessoas que também receberam o mesmo Espírito que estavam nelas e que viveram da mesma forma, pisando em suas pegadas. Maria e outras foram ao sepulcro, e elas receberam uma comissão
Porque aqui elas estão simbolizando a igreja, que anuncia que Ele vive, e porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Então ali estava uma mulher da mais baixa classe, da qual tinha sido expulsados 7 demônios pelo próprio Senhor Jesus Cristo, sendo agora uma portadora da maior mensagem que já houve sobre a terra. O sol saiu, Ele ressuscitou, Ele vive. Agora aqui ficou bom para nós entrarmos nesse assunto, porque daqui parte toda a fé chamada cristã. A conclusão que nós temos chegado: se a fé fosse uma só, e pudesse atuar somente através de um meio, nós não teríamos nenhuma diferença, nós não teríamos nenhuma dificuldade, nós não teríamos nenhuma barreira, porque se tivéssemos a mesma fé, teríamos as mesmas obras, teríamos o mesmo caráter, teríamos a mesma mente, teríamos o mesmo parecer. Mas agora nós temos descoberto, através das mensagens do profeta, que a fé atua inclusive através de modos, de meios diferentes, e isto produz pessoas diferentes, grupos diferentes. Mas o corpo do Senhor Jesus Cristo, tendo a mesma fé, não está dividido para um grupo deste corpo pensar de uma forma, um outro grupo deste mesmo corpo pensar e crer de outra maneira. Porque a fé é a mesma, a maneira de crer, a fé é maneira de crer, e a maneira de crer é doutrina. Então essa é uma só doutrina, e a noiva está edificada sobre uma só doutrina, sobre um só fundamento. Sobre este fundamento ela come, sobre este fundamento ela dorme, sobre esse fundamento ela trabalha, sobre esse fundamento ela é mulher no seu lugar, sobre esse fundamento ela é homem no seu lugar. Por aqui nós vamos ver duas classes. Se Satanás pudesse obter apenas uma classe diferente da real, que pudesse se divergir com a verdadeira, isto seria suficiente. Por isso o profeta então disse: não há mais de 2 religiões no mundo, só há 2, uma verdadeira e outra falsa, porque bastaria para ele conseguir uma outra classe, uma apenas, que cresce diferente da verdadeira, e com isso ele implantaria o seu reino, o seu Éden satânico, e poria as pessoas a se perderem, como o fez. Mas cada dia que passa, cada instante, cada momento que passa, eu creio mais na predestinação. E nós vamos crer nisto mais hoje. Você vê essa gente que parece ser muito religiosa, parece faminta pela palavra, parece ser mais cristãs do que as demais, e diariamente buscam e desejam saber mais de Deus, está sempre perguntando, cogitando, mas nunca chegam a esse lugar onde possam descansar e se ancorar em Cristo. Ele fez menção disso depois de falar sobre aquele barco que estava ali agitado pelas ondas, as águas revoltas, e ele disse: por que não afunda? Alguém respondeu: porque está ancorado. Então você vê essa gente que parece ser muito religiosa, parece faminta pela palavra, e diariamente buscam e desejam ser mais de Deus, e nunca chegam a esse lugar onde podem descansar e se ancorar em Cristo. Nunca chegam. Você prega e responde a toda a sua vida, revela toda a sua vida através de uma pregação, e elas não obtêm a resposta de coisa nenhuma pela palavra. E por experiência prévia,
tenho podido comprovar que são do intelecto. Aqui está onde eu disse: isto seria o suficiente. Se houvesse um meio da fé atuar, não teríamos diferenças. Não teríamos pessoas dizendo que têm fé, com suas obras mostrando tudo ao contrário. Pessoas dizendo que têm fé e vivendo assombradas, até mesmo supersticiosas. Pessoas dizendo que têm fé e vivendo inseguras. Pessoas dizendo que têm fé e quando tomam um prejuízo, agem pior do que os incrédulos. Pessoas que dizem que têm fé e quando são acometidos por um mal qualquer, têm comportamento pior do que muitos que não dizem que têm tal fé. Agora o profeta disse: eu tenho comprovado, tenho podido comprovar que isto é só do intelecto, é da mente apenas. Agora, falando isto, há dois tipos diferentes de cristianismo. Parece estranho, porém não direi dois tipos diferentes, mas sim duas fases diferentes. É mais apropriada a palavra fase que a palavra tipo. O mesmo cristianismo, porém com duas faces diferentes. Uma delas é uma concepção mental ou intelectual do que Deus tem dito em sua palavra e de Jesus Cristo, mediante o conhecimento. E a outra é uma experiência experimentada que Deus tem dado ao coração do homem. Eu gosto sempre disso aqui, porque isso aqui nos dá base para discernirmos que tipo de fé nós temos. Uma delas é uma concepção mental ou intelectual do que Deus tem dito em sua palavra. É aquele tipo de pessoa que diz assim: pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bom, então Jesus disse aqui, então isso tem que fazer. E vai ali e põe a mão sobre o enfermo, e aquele enfermo não é curado, eles rasgam as notinhas e tudo, como aquele homem fez. Diz: Deus não age segundo a sua palavra. Aquilo é mental. Você pode ter um rifle carregado com uma boa munição, e você pode ser um bom atirador, mas se você puxar o gatilho antes da hora exata, aquilo não produzirá o resultado que produziria se você soubesse puxar o gatilho na hora exata. E a palavra de Deus é como uma arma. E Jesus sabia quando é que estava cumprindo tal e tal escritura, quando deveria puxar o gatilho para aquilo ou para aquilo outro. Você não pode pensar em disparar Atos 2:38 mais, porque você já detonou esse cartucho ali na água e ouviu alguém te dizer: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Mas você vai vendo outras escrituras, vai examinando as escrituras, cuidando que tem vida nela, e veja, Deus já explodiu isso aqui na minha vida. É hora de puxar isso aqui quando alguém lhe prejudica ali. Essa classe intelectual é faminta, ela gesticula demais, ela exercita demais, se deleita em Deus, mas seu deleite não se arraiga, parece que nunca se satisfaz, nunca se ancora, e todas as oportunidades que recebem para testemunharem com o comportamento, para darem testemunho, elas fracassam. Temor, fé, crer de cabeça, crer na cabeça. Lembro daquele menino que o profeta faz menção dele, que o menino estava orando no altar: Deus abençoe e ajude o meu pai a crer 30 centímetros abaixo de sua cabeça. Quer dizer, crer no coração, lá dentro, no íntimo. Agora você realmente tem duas faculdades mentais diferentes. Uma delas está em sua cabeça. Seu cérebro pode armazenar coisas, como todas as escrituras de cor. Você vê um homem ali citando a Bíblia de cor, fala: aquele é um verdadeiro cristão, ele lê a Bíblia mesmo. Pode citar a mensagem em parágrafos de cor,
Mas há um cérebro, e nisso aí diverge. Há pessoas que têm mais capacidade de guardarem as coisas e outras menos capacidade de guardar muitas coisas em seus cérebros. Mas há uma faculdade que opera em seu coração, que é chamada seu espírito e sua alma. Agora, com frequência estão em desacordo. Quando a cabeça parece dizer algo, a alma o discute, se não é correto. Porém, quando entra a alma, a cabeça parece retroceder. Agora, nós queremos satisfazer a nossa vida cristã pela mente. Quando a nossa mente concordar, quando a nossa mente estiver satisfeita, então nós estamos felizes, nós cantamos, nós louvamos, nós cremos que somos de fato filhos de Deus. Mas se essa mente se põe a discutir, a razoar, então aquela moça, aquela mulher, aquele homem pensa: não, eu não sou filho de Deus, eu não dou conta. Então daí a necessidade da coisa vir lá de dentro, estar armazenada lá dentro, porque a mente um dia pode pensar de um modo e outro dia pensar de outro modo. A mente pode divergir, a mente pode faccionar, e pela mente o mundo está faccionado, está cheio de credos diferentes, regimes diferentes, posições diferentes, pensamentos diferentes. O profeta diz sobre essas três classes: numa audiência de pessoas onde se levanta uma linha de oração, você encontrará alguns, e poderíamos dizer que todas são pessoas boas. Há algumas que estão fazendo um esforço para crer, fazendo gestos para crer, tratando eles mesmos de se fabricarem para isto, se fabricarem cristãos. Alguns simplesmente não o podem fazer de modo algum, já é outra classe. E outros simplesmente são por graça, simplesmente é dado a eles. Agora aí está a diferença. Isso faz a diferença. Essa é a verdadeira revelação de Deus. Tem que ser revelado primeiro. Não diga que você é nada, a menos que isso lhe tenha sido revelado por Deus. Há pessoas que pensam que falando que é aquilo, fará com que elas sejam aquilo que elas falam que são. Mas isso é engano. Isso é uma revelação que a pessoa não pode retroceder, embora mesmo sua mente discuta, embora mesmo sua mente fique em luta, esteja em uma tensa batalha. Isso é lá dentro, diz o profeta. Esse é o homem da máquina lá embaixo, é que vai decidir a questão. E mesmo que você queira retroceder, não há meio. Somos pessoas livres. E quando Deus traz o homem a esta posição, quando Deus traz a pessoa a esta posição, Ele confia em dizer para aquela pessoa: escolha o teu caminho. Aí agora ela vai fazer a sua escolha. E porque escolheste uma estrada estreita, a mente aceita por sugestão, pela eloquência do pregador, pelo argumento da pregação, mas a alma aceita por revelação. É certo que a revelação vem pelo ouvir, e assim que você recebe aquilo tem que ser expressado em obras. Isto quer dizer em atitudes, no testemunho da vida vivida. Estamos felizes aqui. Vamos comprovando isto através da mensagem. No parágrafo 201, a obra é fé expressada e diz: portanto, se o seu intelecto lhe diz: aqui está o ferrão agora,
Porque o seu intelecto diz, e agora? Se o seu intelecto lhe diz que esta é a verdade, a Bíblia é a verdade, está muito bem, é a verdade. Se o seu intelecto lhe diz que esta é a verdade, Deus é o curador das enfermidades, sua mente pode testificar que essa é a verdade. Eu não estou buscando um grande sermão para vos emocionar. Isso aqui é um ensinamento de fundamento apostólico, de fundamento que promove constituição cristã, que lhe dá convicção do que você é. Ora, sua mente diz, crê que isto é verdade, Deus é curador das enfermidades. Se em seu coração não há o solo fértil, não há fé, não há revelação onde isto cair, para expressar isso, para manifestar isso através de sua vida, não sucederá o tantos quanto tua mente acredite que Deus é curador. Você não será curado pela cura divina enquanto isto não descer na sua alma e não encontrar ali dentro um terreno fértil. A sua mente aceita a salvação, aceita tudo que ouve como correto e não discute. Isto é verdade, mas você só será uma cristã, um cristão, quando isso fizer fusão com sua alma. Você vê essa mocinha criada aqui dentro, um dia a sua alma tem que ter um toque, receber um toque divino. Não importa o quanto este homem externo possa arrazoá-lo com as escrituras, dizendo é correto, isso ainda não faz correto, isso não funciona ainda não exercitou. Isso é como você ter um cartucho na mão, mas não ter um meio de detoná-lo. E eu creio porque está escrito. Está muito bem. Você crê? Então vou lhe dar uma prova de sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A essas alturas, essa fé não dá satisfação para os sentidos. Isto é como aconteceu com Abraão. Ele não podia consultar os sentidos de forma alguma. Ele não podia consultar a razão, a lógica, porque aquela razão seria falsa se ela dissesse: você vai ter um filho, você vai receber mesmo um filho. A lógica não pode dizer. Se um médico disse, a medicina não pode admitir a cura divina em si, se ela admitir, ela é falsa, porque ela é lógica, ela é razão. Exige-se um antídoto orgânico contra um mal orgânico. Ele disse: acredito sim que a pessoa pode se encher de fé, se entusiasmar e perder aquele complexo, aquela coisa assim de autoderrota, e então o remédio faz melhor efeito para ela. Está muito bem, tudo certo. O profeta chegou a dizer: se você não tem fé na medicina, não deveria procurar a medicina. Olha que isto é fundamento, isto é profundo para nós que somos cristãos, porque nós nos reunimos para vermos que tipo de pessoas temos sido. Agora, não para nos espremermos no canto da parede e sofrermos uma pressão a ponto tal de não suportarmos e dizermos: então quem pode ser cristão? Para começar, a sua fé não dá satisfação para os sentidos, porque os sentidos são usados por Satanás nessa hora para desafiar sua fé. E Deus, como sua fé, sendo genuína, uma fé revelada, não pede nenhuma coisa de Deus, simplesmente para provar para Satanás que Deus pode te dar aquilo, que Deus te deu aquilo. Isto mais de fazer um espetáculo para Satanás, fazer um espetáculo para ganhar a família. Alguém me disse uma vez: vamos lá, pastor, porque se Deus curar a mãe daquela família grande, importante,
vai ganhar umas 200 pessoas nobres. Oh, que cegueira. Oh, se Deus curar através do irmão aquela mulher, mas vai ser um testemunho tremendo na família, vai sacudir a família e vai ganhar umas 200 pessoas. Essa fé não faz espetáculos, nem para si mesmo, não se expõe, não vai botar o dedo na boca da cobra, porque Jesus disse, e pegarão em serpentes, e vai tomar veneno para mostrar que tem fé nas Escrituras. Não é esse tipo de fé. Não. É uma fé que, ainda que não aconteça conforme você crê, conforme sua mente admite, você continuará crendo. Um irmão acabou de receber a oração e a esposa disse para ele: então, como vai? Ele disse: graças a Deus, Jesus Cristo me curou e fechou os olhos e foi embora. Essa aqui é a fé do cristão. Os 3 moços disseram para Nabucodonosor: nosso Deus pode, mas se ele não nos livrar, não tem importância. Ele pode fazer as coisas mais impossíveis aqui nesta hora. Mas se isso não saltar lá dentro de você, como João saltou dentro do ventre de Isabel, ao aproximar-se o Filho de Deus dela, a palavra se aproximar dela, isso tem que mexer com você, mexer com as suas entranhas, vir uma sensação de descanso, sob quaisquer resultados, ainda que tenha de morrer. Nosso Deus pode, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não nos dobraremos. Esta é a fé que intima Deus. Essa é a fé que põe Deus em ação, que convoca Deus, que move os céus. E a Bíblia diz que Elias, sendo homem, sujeito às paixões como eu, como nós, cerrou os céus por 3 anos e meio. E ele disse: segundo a minha palavra não choverá. Que a sua palavra havia se tornado em palavra de Deus. Agora isto tem que estar lá dentro. Vocês querem ver? Jesus estava ali tão sereno e tão seguro quanto podia estar. Mas ele disse para Marta: tirai a pedra. Faça o que você puder agora. O que você pode, você tem que fazer. Tenha interesse. O sol em particular, esse dia quando o sol saiu, bem, houve um tempo quando a terra esteve em completa escuridão. Ela estava sem forma e vazia, estava toda coberta de água e em escuridão, estava numa atmosfera nublada e tenebrosa, como sua vida estava antes. Logo o Espírito de Deus se moveu sobre as águas e disse: haja luz. E não discutiu. Haja luz. Deus teve uma razão para fazer isso, porquanto debaixo dessas águas haviam sementes que ele havia semeado e tinham que receber a luz do sol para poder viver. A primeira luz que houve neste mundo foi a palavra falada de Deus. Haja luz. A primeira luz que brilhou sobre a terra foi a palavra de Deus. Ele disse: haja luz, e houve luz, a qual fez tornar as trevas em luz, para assim produzir uma criação de gozo e vida sobre a terra. Logo, enquanto o Espírito de Deus se movia com amor e compaixão naquele grande dia, o primeiro do amanhecer da criação sobre a terra, o sol saiu e banhou a terra com seus raios, secou as águas da terra e produziu a atmosfera sobre ela, e pela primeira vez, por meio de uma semente, haveria de trazer gozo e vida à terra. Essa foi uma hora grandiosa, porém aquilo não foi nada em comparação com aquela saída do sol no dia da ressurreição. Esta vez
com o sol subindo ao alto, produziu uma saída de sol maior que em outra ocasião qualquer. Foi a ressurreição de Cristo. Ele vive. Pois com esta saída de sol chegou uma notícia muito mais importante que a que chegou a primeira vez ali no princípio. Essa saída de sol trouxe a notícia: ele tem ressuscitado. Ele é vivificado dentre os mortos, assim como prometeu. E ele tem ressuscitado dentre os mortos. E essa é a razão da minha fé. Quando o sol saiu pela primeira vez, ali em Gênesis, estava proclamando uma mensagem que haveria vida sobre a terra, vida mortal. Porém, nesta ocasião, quando o sol saiu, houve uma dupla saída de sol, uma saída a mais. Não foi somente a saída do sol, porém sucedeu que um filho também havia saído para trazer vida eterna a toda semente prometida por Deus, a qual por conhecimento prévio ele havia visto que estaria sobre a terra. Assim como a vida botânica não podia viver ali no princípio sem que o sol a trouxesse a vida, de igual maneira, hoje, quando há filhos de Deus sobre a terra, se necessita da luz do Filho para trazê-los à vida eterna, a esses seus escolhidos que ele conheceu desde antes da fundação do mundo. Logo naquela manhã da ressurreição, em alguma parte desta terra se encontravam nossos corpos nessa mesma hora, pois nós somos o pó da terra. E no céu havia um livro de memória ou de registro. Seus atributos estavam nele, sabendo que porquanto este Filho de Deus havia ressuscitado, este ato também haveria de ressuscitar a vida de todo filho que estava preordenado para esta grande hora. Ele sabia que assim seria. Que saída de sol mais gloriosa foi esta do que aquela, quando o sol saiu pela primeira vez? O que teríamos entendido aqui? O que teríamos tirado aqui para nós? Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Com essa mesma vida, com os mesmos poderes, os mesmos benefícios que ele teve aqui na terra, lhe havendo sido dados por Deus, ele redime a você, sendo você uma semente conhecida por Deus previamente, e cujo nome foi posto no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E aquela luz do Evangelho da ressurreição é a confirmação da palavra. Como sabemos que ele foi o Cristo, como conhecerei a mensagem da hora? Deus indica o que tem prometido e o que tem dito. Esta é a identificação de que nós somos beneficiários juntamente com ele na ressurreição. Ele prova o que tem dito. O que ele prometeu fazer em Cristo, o provou na ressurreição. Ele provou o que prometeu fazer nos dias de Moisés. Ele provou o que prometeu fazer nos dias de Enoque. Ele se provou a si mesmo nos dias dos apóstolos. E agora neste dia ele prova o que tem dito, porque estes são parte daquela semente que estava representada no livro da vida, a qual ele veio redimir de novo para Deus. Oh, que mensagem! Na manhã da ressurreição, ele não ressuscitou só, mas também ressuscitaram juntamente com ele os seus beneficiários. Eles estavam em Cristo em sua crucificação e também estavam nele em sua ressurreição. O que poderíamos ver nisto? Que relação teria isto? Antes de Deus falar haja luz, essa semente já estava na terra. A terra estava coberta de água e escuridão, mas cada semente de cada árvore, de cada plantinha, Deus pôs aí primeiro. E quando ele disse haja luz, para revelar essas sementes que eu pus aí nessa terra, houve luz. E as águas se secaram, a escuridão desapareceu, e logo é que as sementes brotaram. Isso não te faz rejubilar?
quando a sua vida estava em total escuridão, essas sementes estavam espalhadas já, semeadas na terra desde antes da fundação do mundo, com seus nomes no livro da vida do Cordeiro. E quando chega esta palavra falada ao seu coração, passa pelos ouvidos, passa pelo cérebro e desce como água fresca para o coração, para a alma. Mas essa semente já tinha que estar ali dentro, tem que ser pré-ordenado, antes dele dizer haja luz, a semente já estava aqui na terra, semeada. Entendam, por favor. Essa semente já estava nesse solo. Quando raiou a luz, quando a chuva caiu, quando a mensagem chegou, que ainda é profeta, que ele vive, ele tem ressuscitado, porque a palavra foi crucificada novamente. Se ela foi crucificada, ela foi sepultada, mas ela saiu de lá. Ela saiu de lá quando ele viu aqueles homens nas grades, presos, querendo sair. Ele teve que falar a palavra: sai em nome de Jesus Cristo. E quando aquele filhote de águia estava ali chocado por uma galinha, cut, e cacarejando, ele já sem entender nada e gemendo por dentro, logo ouviu-se um grito: há um profeta de Deus, há uma mensagem nesse século, tem saído o sol novamente, bateu nessa semente, ela teve que brotar. Isso é o que está dentro de você, não adianta tentar retroceder. Sua mente cambaleia para lá e para cá e discute, e crê e não crê, hoje está alegre, amanhã não está alegre. Como o pregador perguntou, se nós dependêssemos dos nossos sentimentos, nós estaríamos perdidos. Joga água nesse cimento, joga água nessa cerâmica, e ela permanece cerâmica. Não brota nada nisto, porque nenhuma semente há aqui. Mas vai ali fora, chega lá no seu quintal, você limpou a sua horta um mês atrás. De onde veio essas sementes? Caiu água, isso tem que brotar. Joga essa mensagem nesses corações de cimento. Não adianta, não há semente, não podem fazer nada, não fazem nada. Mas deixe esta água, deixe essa luz raiar num solo que já tem a semente, porque a semente já estava na terra antes dele falar haja luz. A semente estava em você antes de você ouvir a mensagem. Toda a vida você foi um eleito, uma eleita. A semente já estava em você, a sua alma que veio dele. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso tem tomado lugar em sua vida. E você não é um crente que se põe a discutir com a mente todo o tempo. Que qualidade você é? Será que eu sou? Será que eu não sou? Não! Pare com isso! Deixa seu coração pulsar à vontade, livre. Deixa sua alma dizer quem é você. Procure ir para o mundo, procure ir para os bares, procure se vestir de roupas imundas, procure viver à vontade. Consulte a sua alma sobre isto. Ela lhe dirá não, não, não por vontade própria aqui de dentro. Aqui há um homem da máquina. Alma de mulher é a mesma coisa da alma do homem. Não há sexo em alma, não há sexo em Cristo, não há macho nem fêmea. Se o corpo é feminino, essa alma quer atuar como feminina. Se o corpo é masculino, essa alma quer atuar como homem. A própria natureza mostra isso. O boi atua como boi, a vaca atua como vaca, o cavalo atua como cavalo,
A égua atua como égua. O porco atua como porco. A porca atua como porca. O galo atua como galo. Leva isto na sua vida. A mente consciente. O doutor fulano crê. Mas você precisa ver. Ele disse que maravilha. O ciclano disse que crê. A fulana disse que crê. Ele disse que crê. Isso é mente, intelecto. Aí eu creio. De todos os modos, as suas atitudes, os seus frutos mostrarão que semente havia aí dentro deste solo quando esta água caiu. Pai amado, Deus bendito, não podemos ir além disto que o Teu Espírito tem proposto para nós, lembrando-nos de que nós não podemos fabricar a nós mesmos como cristãos, muito menos a filhos, a quem quer que seja, embora tenhamos responsabilidade de criá-los no caminho do Senhor e de termos as rédeas dos nossos lares. Mas, contudo, Senhor, nós sabemos que cada um deles necessita de uma experiência. Essa experiência experimentada, suas almas serem umedecidas por esta água viva, por esse poder vivificador, vivificando essa semente que estava dentro desse solo. Toma conta destas vidas. Eu não posso pedir mais, eu não posso fazer mais do que isso, Senhor. O dom da cura divina está nele, o dom da cura divina está nela. A mente aceita, mas somente a alma pode botar isto em dinâmica. A alma diz: mesmo que não sare, eu creio. A alma diz, como Sadraque, Misaque e Abednego disseram: o nosso Deus pode, mas se não nos livrar, nós não nos dobraremos a si mesmo. Toma conta desta irmã, deste irmão. Ajuda cada um a se orientar por aquilo que está lá dentro, pelo homem da máquina, que é o Espírito Santo, em sua alma. Não me deixa, Senhor, me dirigir pela minha mente. Se eu creio na mente, isso não estaria mal, estaria bem, mas não me faria nada mais do que um cristão manufaturado, intelectual. Isso tem que descer, umedecer a minha alma. E esta alma que diz lá dentro: você não nasceu para o mundo, você foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Você não se acerta com estas coisas do mundo. É a alma que inspira o gosto do cristão. Aleluia! Que relação teria o estômago com o olfato, com o paladar? Por que o estômago rejeita, se convulsiona, provoca náuseas quando cheira determinadas coisas? Quando prova, quando come determinadas coisas, aquele paladar faz o estômago, a coisa que está lá dentro, enjoar, rejeitar aquele sabor que a minha alma, que as almas dessas mocinhas, dessas crianças, das minhas irmãs, dos meus irmãos, provoque náuseas ao ver estas modas, este mundo de pecado. Como o estômago rejeita uma coisa que não gosta, sua alma rejeita o prato do dia. Sua alma tem náuseas, vomita toda a comida do mundo. É sua alma que não aceita, sua alma sente mal
Aleluias. Aleluias. O paladar das coisas do mundo, o gosto das coisas do mundo não agradam mais a minha alma. Sim, Senhor, toma estas vidas nas tuas mãos, batiza-as com o Espírito Santo, e esta fé viva na alma, fé revelada. Às vezes a mente dizendo, você não presta, você é isto. A alma diz, sou resgatada pelo sangue de Jesus. Aleluias. Sua mente, quando ela não te exige ser mundana, ela quer que você seja cristão de uma forma que você não dá conta, que você nunca poria em prática. A mente sempre faz isso. Quando ela não consegue fazer a pessoa mundana, ela quer fazer dela uma religiosa, um espírito religioso. Aleluias. Mas sua alma sabe o que ela é. Sua alma diz, eu não preciso ir além. Eu sei o que eu posso comer e o que eu não posso. Eu sei a maneira que eu devo vestir e me apresentar, me portar e falar e olhar. Essa alma sente mal ali. Atenda a sua alma, não o espírito religioso, não a sua mente, mas atenda o desejo, o gosto de sua alma, desde que ela tenha vindo de Deus, está batizada com o Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Agora você pode crer em sua cura de dentro para fora. Declara-te alguma coisa sobre o seu estado físico também. Fale o que você crê agora. As peças de roupa sobre aqueles que vão usá-las. Aleluias. Aleluias. Todos os pedidos de oração estão diante do Senhor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Tome Deus em sua palavra. Esse sabor agrada a tua alma. Aleluias. Dê a mão um para o outro.